Então, pessoal, a gente vai dar início agora ao nosso conteúdo de geografia com o período pós-guerra, né? Que a gente vai ver agora um pouco dessa rivalidade que a gente tem entre as nações europeias em busca de influência, né? De zona de influência. A gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar vendo alguns tratados, né? Na verdade a gente vai ver como esse tratado, algumas decisões que foram tomadas nele e esse início aí do que foi esse clima de tensão. O tratado que a gente está vendo aí é o Tratado de Potsdam, eu não sei se pronunciei certo, que é uma cidade que fica na Alemanha, e essa conferência, né, essa conferência de Potsdam, ela aconteceu em agosto de 1945, finalizou em agosto, né, antes aí das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. A gente já tinha aí uma Alemanha derrotada, ela já tinha se entregado incondicionalmente, mas a gente vê aí o Oriente ainda lutando. A gente não vai falar dele agora, a gente vai se deter a Alemanha por enquanto, né? Nessa conferência, a gente vai ter aí as principais potências envolvidas, né? As grandes vitoriosas, que foram a Rússia, a Inglaterra e os Estados Unidos, né? Como representantes a gente vai ter o Churchill, que é esse rapaz aí, eu não vou indicar porque quando você faz o vídeo ele troca de lado, aí eu não me confundo, mas é pelas características. É o Churchill, né, que é esse rapaz, esse homem que está de terno militar e sem barba. No meio a gente tem o Truman, que representa aí os Estados Unidos, é o presidente de lá, e o Stalin, que está com essa roupa branca, né, e é homem de terno militar, mas também de bigode, que ele representa aí a Rússia, né? Então a gente vai ter esses três vitoriosos, basicamente decidindo o que vai acontecer com a Europa, né? Então um dos primeiros pontos que eles vêm com essa conferência de Potsdam, que é uma conferência que dura alguns dias, é sobre rever as conquistas alemãs. A gente vai ter uma Alemanha que teve grandes conquistas durante a Segunda Guerra, mas essas conquistas elas vão ser revistas. O que é que eu quero dizer com revista? Elas vão ser anuladas, né? Elas vão dizer, a Alemanha ganhou isso, mas não pertence mais a ela. A gente vai ter também a separação da Áustria da Alemanha, que eles se unificaram, né, como uma só nação, um só país. Dentro desse tratado eles acabam perdendo esse privilégio, né, essa união. Isso numa tentativa, é claro, de enfraquecer essas nações. E vai ser decidido aí também nessa conferência quando vai ser o julgamento dos nazistas, né, desse pessoal que acabou organizando, orquestrando essa guerra, e principalmente dos crimes que eles cometeram internamente, por exemplo, a questão dos campos de concentração. Mas isso também é assunto para um outro vídeo. O importante que a gente saiba é que nessa conferência foi determinado data e local de onde aconteceria esse julgamento, né, que no caso seria em Nuremberg, cidade também alemã, que também tem até um filme disso, se eu não me engano, não tenho certeza, tem um filme que fala sobre todo esse processo de julgamento. Tanto a gente tem filme ficcional, quanto a gente tem filme documental. A gente vai ter também dentro dessa conferência, eu vou estar olhando aqui para o lado, para esse lado, para estar conferindo o slide junto com vocês. Berlim também vai ser dividida em 4 zonas, né? Que é desses locais aí vitoriosos da guerra. A França, uma zona francesa, como vocês estão vendo, deixa eu tirar aqui a câmera da frente. Vocês estão vendo aí nessa parte mais ao norte, digamos assim, que é essa zona francesa. A gente vai ter a Berlim Ocidental, que vai pertencer à Inglaterra. Essa parte mais ao sul, que vai pertencer aos Estados Unidos. E a parte oriental, que vai pertencer à União Soviética. Agora vejam só, uma questão que seja bom que a gente fale.
Essa divisão que está acontecendo aí acontece na década de 40, pós Segunda Guerra, antes da Guerra Fria, né? no que vai ser o início da Guerra Fria. Não existia aí ainda o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, que vai dividir exatamente nessa linha que vocês estão vendo aí, entre ocidental e oriental, ele só vai ser construído no iniciozinho da década de 60, precisamente 61, que o Muro de Berlim vai ser construído. Aí a gente tem uma divisão de países, mas ainda não é a divisão que a gente vai ter com o Muro de Berlim, ok? Então, a gente tem aí a definição do que seria essa... A gente sabe que quando um país perde uma guerra, ele é obrigado a pagar determinada tributação aos países que ganharam, né, devido às perdas que esse conflito, essa guerra levaram a esses países. No caso da Alemanha, teria sido 200 bilhões, mas com acordos eles conseguiram reduzir para 20 bilhões, né, o que foi um baita de uma redução. Também porque seria inviável, a Alemanha estava totalmente sucateada, tinha tido perdas humanas extensas, econômica, de produção, de metal, tinha perdido o direito de muitas dessas terras que produziam esses metais. Então, dizer que eles iam pagar 200 milhões era algo impossível, né? Então, eles fecharam aí nesses 20 bilhões. É claro que eles decidiram também a que países seriam destinados isso, quantia, mas a gente não vai entrar nesse tema agora, né? Então, a gente tem nesse início, com esses 3 países aí que encabeçam esse projeto, o Reino Unido, né, a Inglaterra, chefiados pela Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia. A gente vai ter aí o início dessa configuração nova que a gente vai ter de influência sobre o mundo, sobre a economia, sobre os outros países. A gente vai ver, se vocês pegarem, por exemplo, os mapas do início e do fim da Segunda Guerra, eles não mudam muito. Mas o que muda é a zona de influência de países sobre países superiores economicamente ou militarmente sobre países menores. Na Primeira Guerra, no início e no final da Primeira Guerra, o mapa europeu ele muda muito, quase que completamente. A gente só não vai ter mudanças sérias na França, na Inglaterra e na Península Ibérica. Mas a gente vai ver principalmente aí nesse meio aí da Europa, né, no Império Austro-Húngaro, né, a gente vai ter mudanças bem bruscas. Já na Segunda Guerra, o que a gente vai ter de configuração é mais de influência econômica, né? Então, com isso, a gente tem o início da rivalidade global, né? Que seria o que? Esses países com economia avançada querendo influenciar outros países a seguirem o mesmo sistema econômico. Seria aí o iniciozinho da Guerra Fria, que ela vai iniciar em 1947, ou seja, bem próximo ao final da Segunda Guerra. O que vai iniciar aí esse projeto mesmo, que vai seriamente ser o pontapé dessa Guerra Fria, vai ser o que a gente conhece como doutrina Truman, né? O que seria a doutrina Truman? Os Estados Unidos, eles assinam um documento, expõem um documento, dizendo que vão dar apoio militar e econômico às nações que saíram prejudicadas, que estão prejudicadas financeiramente e que pretendem continuar capitalistas, né? Então a Rússia, a União Soviética, vai ver isso como algo ruim, desastroso, e vai iniciar também o mesmo projeto com o pessoal deles, né? Vai estar dando influência econômica e financeira a países que têm interesses em configurações socialistas, né? O Plano Marshall, a pronúncia não é essa, né? Ele vai ser basicamente esse apoio também, essa tentativa dos Estados Unidos, é basicamente o Plano Truman, só que mais investimento. Ele vai ser basicamente a ideia de tentar reconstruir países que foram destruídos pela guerra
Mas lembrando, isso não é uma questão de bondade ou de benfeitoria americana, é uma questão de influência econômica, ok? Então, em 1947 a gente vai ter o início aí da Guerra Fria, que a gente vai estar vendo em um próximo vídeo. Até!